Oi, pessoal, é de Carlos da Investe Mais. Aqui nessa aula nós vamos trabalhar com esse botão aqui, ó. Esse botão onde a gente escolhe um produto e o resultado muda. Vou escolher aqui fone de ouvido, por exemplo, o resultado muda. Você vê que mudam os valores dos resultados e muda também esse gráfico. Então a gente vai aprender a desenvolver todinho ele, e para que a gente consiga fazer essa mudança aqui, ó, você vai aprender a criar essa caixa, esse drop down, e nós vamos usar a fórmula do soma-se, pessoal. Ó, vem aqui em cima, ó, na barra de fórmulas, vocês podem ver, nós temos toda uma sequência a ser desenvolvida. Beleza? Então, vamos, mãos à obra. Nós temos aqui, ó, para que esse resultado aconteça, nós temos essa base de dados, onde nós temos os números dos pedidos, o nome dos vendedores, os clientes, os produtos, número de série da nota fiscal, o valor da venda e o vencimento. É a partir daqui desse vencimento, por exemplo, que a gente poderia escolher as escalas de dia, mês e ano, tá? E isso daqui a gente vai fazer juntos. Só para vocês, eu vou deletar aqui. A gente precisa deles para que a gente consiga construir o cenário das vendas por mês, certo? Aqui no relatório, as vendas, esse aqui é o que a gente vai fazer, então seria as vendas por mês. Esse aqui, ó. Você vê que está tudo apagado, ó. Por quê? Porque eu tirei de lá a análise que é por mês. Então, para isso, nós vamos ter que criar essas colunas acessórias aqui para o lado, vamos dizer assim. Por que aqui para o lado? Porque se a gente incluir isso aqui dentro da base de dados, vamos imaginar que isso são informações que você exporta de uma planilha, de um sistema, certo? Você gera essa base de dados, você gera e cola aqui os resultados dos vendedores por dia, por semana, por hora, por mês. Então você cola aqui. Se a estrutura é essa, então não há motivo da gente construir essas colunas para que a gente ache aqui desses vencimentos o dia, mês e um ano. Não fazeria sentido assim de termos de trabalho se a gente fosse incluir aqui dentro, tá? Que a gente ia copiar uma parte, aí tem as colunas do dia, mês e anos, aí depois que a gente ia colar as outras. Então deixa ele aqui para o lado, que não atrapalha. Você vai pegar os dados todos de uma só vez lá da sua base e vai trazer para cá, para sua planilha. Beleza? Feito isso, você já trouxe a sua base. Vamos criar os cenários onde a gente possa ter relatórios por dia, por mês e por ano. É claro que também a gente poderia desenvolver isso em tabela dinâmica, tá, pessoal? Mas aqui a gente está no nível trazendo um recurso mais avançado, que é o uso do botão drop down lá. Beleza? Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, igual a dia, abro parêntese, clico no vencimento, é a data que é onde eu quero tirar, e dou um enter, ó. E já tirou para mim que o dia dessa venda é 17. Aqui vencimento, pessoal, eu acho que a gente pode colocar assim, ó, data da venda. Ó, melhor. Aí eu dou 2 cliques aqui, já vai tirar todas as datas que nós precisamos. Eu vou selecionar esses 3 e vou centralizar aqui. Beleza. Agora vamos achar o mês. O mês é igual a mês, que nem a fórmula do Digo. Lembrando que tem que acentuar, senão a fórmula não pega. Clico na data grande, fecho parênteses e dou enter. Já achou que o mês é 8. E agora a gente precisa fazer um ajuste no Excel. Por isso que tem esse mês e mensal. Porque a gente precisa agora dizer para o Excel o seguinte: Excel, quando você vê o número 1 aqui, ó, o mês, quando você vê o número 1, quero que você diga aqui do lado que é janeiro. Quando você vê 2, fevereiro. 3, março. E assim por diante. Tá? Então, para isso, a gente monta uma estrutura que eu denominei aqui, ó, na base de fórmulas. Deu o nome de base de fórmulas, eu criei uma aba nova. E aqui nós temos os meses, ó. E os números. Se for 1, janeiro. Se for 3, é março. Lá o número 8, ó, é agosto. Tá bom? Vamos com tudo, voltamos para a base de dados. E vamos fazer o seguinte, igual para o que vê, né? Igual para o que vê, abro parênteses. O que a gente está procurando? A gente está procurando o número 8 para encontrar, né? PROC-V, procura vertical,
para encontrar o mês que está lá na base de fórmulas. Então eu clico no 8, esse cara que nós estamos procurando, ponto e vírgula. Aí o Excel te pergunta, onde é que está esse número 8? Qual é a matriz? Qual é a base em que ele está? Ora, está bem aqui, ó. A gente vem para cá, matriz da tabela, a gente vai selecionar e esses meninos aqui, ó. A coluna dos números dos meses, que é o número 8 que a gente clicou lá, para encontrar os meses aqui, ó. Vou dar aqui em cima, pessoal, eu vou ter que travar, tá? Então eu vou colocar bem aqui, ó, dólar na frente e atrás do A, dólar na frente e atrás do B, tá? Ponto e vírgula. E agora ele pede o que para a gente? O número do índice coluna, o número da coluna. Nós não acabamos de selecionar duas colunas, então nós queremos a coluna 2. Do lado do 8 lá tem que aparecer agosto aqui, ó. E é isso que queremos. Então eu vou colocar o número 2, ponto e vírgula, e aqui praticamente você vai escrever falso ou zero. Vou escrever falso aqui, para que ele retorne para você uma correspondência exata. Exatamente eu quero que o Excel encontre agosto. Não quero que ele encontre agostos. Não existe nenhuma variação. Eu quero exatamente o texto que está ali, que é AGO de agosto. Vou dar o Enter. E aí ele já encontrou o mês de agosto. Nós precisamos travar aqui, né, pessoal? Precisamos travar a matriz da tabela. E aí já fica um recurso para vocês. Ao terminar a fórmula do PROC-V, devo travar a matriz da tabela. Devo travar a base de dados. Devo travar tudo aquilo que está entre dois pontos no Excel, na minha fórmula. E os dois pontos lá na fórmula quer dizer até, né? Então vamos interpretar, nós selecionamos lá na aba base de fórmulas, aqui, ó. Nós fomos lá na aba base de fórmulas, por isso que tem essa exclamação, porque nós estamos numa outra aba aqui, o nome leva a base de fórmulas. Então nós fomos aqui na base de fórmulas e selecionamos de A4, olha 2 pontos, até. 2 pontos quer dizer até no Excel, até B15. Tá certo? E delas nós queremos a coluna 2. E queremos que o Excel diga que é exatamente o que está na coluna 2, sem nenhuma variação. Vou dar um Enter. E aí eu posso agora clicar e arrastar. Então veja que aqui, por exemplo, pessoal, ó, aqui, vou clicar aqui em cima na barra de fórmulas. Ele já está pegando o J10, ó, J10. Tá? Bem aqui na barra de fórmulas, ó, J10. Mas sempre a mesma base de dados que nós travamos, que nós fixamos. Ou seja, não pode correr. A gente seleciona para baixo e não muda. É sempre o mesmo. Só muda as J's aqui, ó. Isso aqui muda, mas a base é sempre a mesma. Tá bom? Agora vamos aqui para tirar o ano, igual ano. Parêntese, clico na data grande, fecho parêntese, dou um Enter. Já encontrou que o ano é 2010. Vou dar aqui 2 cliques, já fizemos a nossa estrutura. Para isso, a gente já pode vir aqui no nosso, ó, planilha 1, você vai ver que já vai estar tudo feitinho, ó, já voltou. Vai estar tudo feito, beleza? Então agora a gente vai aqui para o nosso ambiente de relatório, ó, nós temos o nome dos vendedores e aqui nós temos os meses do ano. Ó, se vocês tivessem a fórmula do único, a gente poderia usar aqui, mas aí fica, quem quiser ver essa fórmula do único, comenta no canal para nós, tá bom? E aí ele já estaria uma matriz com o nome de todos os vendedores. Então se a gente tivesse um vendedor novo, a base aqui do Excel já ia encontrar e já ia acrescentar. Aí é muito interessante o conceito de matrizes dinâmicas que a fórmula do único geraria. Tá? Mas não vem o caso. Mas aí vamos considerar que nós não sabemos quantos são os vendedores. Porque eles se repetem. Eles se repetem. Ah, ó, vamos filtrar aqui, Maria. Não, Ana, que é o primeiro logo. Ó, Ana aparece várias vezes. E aí? Quantos vendedores tem nessa empresa? Simples pra gente, ó. O que nós vamos fazer? Vamos deixar todos. E aí tem essa versão, esse recurso em todas as versões do Excel.
Você vai selecionar Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C, vem aqui em relatório pode ser, ó. Vou fazer aqui do lado, ó, tá? Bem aqui do lado. Vou colar, Ctrl V. Temos aqui todos os nomes dos vendedores que se repetiram lá. Mantém selecionado, vem aqui na aba dados e vem nesse cara bem aqui, ó, remover duplicadas. Você clica nele. Se você não encontrar esse ícone assim espaçado, porque eu estou projetando para a minha TV, né? Mas se você estiver fazendo isso no notebook, geralmente se você vê o ícone aqui, ó, esse ícone, tá? Que é remover duplicadas. E aí já está selecionado. Se quiser clica aqui, se não, não clica. Dá um OK. E ele vai dizer para você, ó, 609 valores duplicados encontrados e removidos. Existem 8 valores exclusivos existentes, ou seja, nós temos 8 vendedores, tá? Vou deletar aqui. E são esses 8 meninos bem aqui, ó. Tá? E agora nós não vamos ainda fazer a fórmula do PROC-V, do SOMASYS, porque a gente precisa criar o botão, porque o SOMASYS vai associar a soma se ele encontrar o mês associado ao vendedor e associado com o produto que ele vendeu, certo? Lembrando, aqui na planilha 1, ó, os produtos estão em uma lista, tá? Então, para isso, nós vamos aqui em relatório. Se você não tiver esse cara desenvolvedor aqui, ó, você precisa habilitar ele, tá? Você vem aqui em arquivo, vem em opções, personalizar a faixa de opções e marca esse menino bem aqui, ó, desenvolvedor. E aí pode dar um OK que ele já vai aparecer lá. Nesse caso aqui eu fiz uma gracinha, já acrescentei o meu nome, né? Depois você me pede lá, eu te explico como é que a gente acrescenta o nome. Então você vem em desenvolvedor e você tem logo aqui embaixo essa caixa de ferramentas, ó. E aqui o ambiente de desenvolvedor é o ambiente do Visual Basic, né? Ó, criar macros e tudo mais, suplementos do Excel lá, Power Query, por exemplo, beleza. Então a gente vem aqui, ó, e escolhe esse menino aqui, ó, caixas de combinação. Os controles de formulário, eles são mais adequados para a gente fazer esses processos, essas aplicações no Excel. Esses aqui embaixo, os controles ActiveX, eles são mais voltados, digamos assim, tem quase os mesmos ícones, né, dos de cima, mas eles são mais voltados para o ambiente do Visual Basic, caso você queira construir algum tipo de sisteminha, por exemplo. Tá? Então a gente vai escolher esse menino aqui, ó. Olha o nome, caixa de combinação, controle de formulário. Então eu vou clicar nele, daí eu venho bem aqui, ó, e já desenho ele bonitinho aqui, ó. Vai ficar desse tamanho. Tá? Eu vou arrastar ele um pouco para cá. Beleza? E agora nós vamos fazer o processo dele, ó. Então ele precisa do quê? Botão direito do mouse em cima. Formatar controle. Ele vai precisar, ó, do intervalo de entrada, os produtos, poderia ser filial, poderia ser gerente, diretor, tá? Departamento, que você quiser que apareça ali como um filtro de escolha. O vínculo da célula, que eu vou te passar esse macete, e a lista suspensas, ou seja, quantos itens você quer que apareça na lista? 8? São 8 produtos? São 5? São 10? Veremos isso, queridos. Então eu vou dar um cancelar, porque a gente precisa criar essa estrutura. E ela já está aqui na base de fórmulas. Ó, eu coloquei produtos, select e índice. Você pode mudar os nomes, tá? Você pode colocar aqui como intervalo de entrada. Bora deixar o botão aqui, só para você ver de novo. Ó. Vou criar ele bem aqui. Ó. Botão direito do mouse e formatar controle. Então, ó, primeiro intervalo de entrada. Vínculo da célula. Então a gente pode fazer assim, ó. Intervalo de entrada. Se quiser a planilha, eu passo, tá, pessoal? Só pedir. Manda aí uma mensagem pra gente que eu coloco. Intervalo de entrada e o quê? Vínculo da célula, né? Vamos ver de novo? Ó, vínculo da célula. Isso. Vínculo da célula. Beleza, bora ajeitar. E aqui o índice eu deixo o nome porque é a fórmula que a gente vai usar. Tá? Então, a gente precisa encontrar esse menino bem aqui. Eu vou deixar ele numa cor mais diferenciada.
deixar esse cinza aqui, tá, pessoal? Beleza, ó. Quantos produtos, afinal de contas, nós queremos que a lista apareça os produtos. Então, esse vai ser o intervalo de entrada. Quantos produtos nós temos aqui? Vamos contar aqui embaixo, ó, 5. 5 produtos. E aí, quais são os produtos que a empresa vende? Você vem aqui na base de dados, clicaria aqui em produtos, ó. Ctrl Shift seta para baixo para selecionar tudo, dava um Ctrl C, colava lá do lado e iria em dados, remover duplicadas. E aí iria te mostrar, vamos voltar aqui na base de fórmulas, justamente esses meninos aqui. Feito isso, vamos fazer a fórmula do índice, ó, igual a índice. Matriz, seleciona os itens, ponto e vírgula, número da linha é esse bem aqui. Olha, gente, isso aqui é meio complicado mesmo, a fórmula do índice, tá? Isso quer dizer o quê? Que em um índice de livro, a quinta folha, digamos, é caixa de som. E aí traz para cá. E se eu quiser o capítulo 2, trata sobre celular. Tá? Se eu quiser ler o capítulo 3, ele vai tratar sobre televisão, como se fosse um sumário. Tá? E esses caras são a base para a gente criar o nosso Dropdown. Vamos criá-lo. Vamos aqui em relatório, botão direito do mouse, formatar controle, intervalo de entrada. Ó. Cliquei aqui, base de fórmulas, seleciona os intervalos. Beleza? Vínculo da célula, ele volta para cá, tá? Mas aí você vai de novo para a base de fórmulas. O vínculo da célula, esse menino, ó, não esquece. E agora, listas suspensas, são quantos os produtos? 5, então deixa 5. Tá? Se eu deixar 8, Ed, vai ficar os 5 e mais um espaço embaixo. Eu não recomendo, deixa assim mesmo. Então, ok, e aí vamos ver se os nossos meninos estão aqui. Olha aí, ó. Fone de ouvido. E quando eu escolho aqui, aparece lá fone de ouvido, bora ver. Fone de ouvido. Então tá funcionando. Tá? Então tá funcionando. E ele é o quarto tópico do nosso sumário. Então vamos lá em relatório e vamos fazer a fórmula do SomaSys no plural, porque nós queremos trazer o resultado de vendas. Tá? Então as vendas são os valores vendidos, então a gente vai somar, associando essa soma aos vendedores, aos meses e ao produto. Por isso que é SomaSys no plural, porque nós temos, no caso, a variável vendedores para somar, a variável meses e a variável do Dropdown, que são os produtos. Então, vamos construir essa fórmula. Vem comigo, ó. Igual SomaSys no plural, intervalo da soma. Gente, intervalo sempre vai ser a base de dados. Critério, tá aqui, ó. Critério. Critério vai ser sempre para cá, sempre vai ser no teu relatório. Vem comigo. Intervalo. A gente vai começar intervalo da soma. É o que a gente quer somar. Então a gente vem na base de dados. Intervalo é sempre a base. Clica aqui, seta para baixo, Ctrl Shift. Aqui, ó, já selecionou tudo. Tem pessoas que clicam na coluna. A gente não recomenda. Que aí você vai pedir para o Excel somar todos os itens que está na tua coluna. Isso provoca um peso na sua planilha, que ele vai estar processando uma informação que nem tem. Milhões de linhas, você quer que ele some isso que nem tem ainda. Então sempre seleciona só o que é necessário. E se for o caso, você vai acrescentando depois. Depois você vai acrescentando, fica muito melhor. Fica mais rápido, fica mais funcional o seu desenvolvimento. Beleza, selecionamos aqui. Vou dar um ponto e vírgula, depois a gente tem que travar, tá? Então vou dar um ponto e vírgula aqui e intervalo do critério. Agora nós já vamos, de novo, intervalo e vamos para os critérios. A gente já selecionou o que a gente quer somar, mas o que a gente quer associar para somar? A gente quer associar, no caso, bora começar por vendedores. Então, se é intervalo do critério 1, vamos começar por vendedores. Ó, clico aqui. Ctrl Shift seta para baixo. Lembrando que tem que estar sempre na mesma sequência, tá, gente? 618. Sempre 618. Não vai selecionar esse daqui lá para baixo que a fórmula vai descompassar. E aí não vai funcionar. Tá?
E agora, vou dar um ponto e vírgula. E vamos assim, ó. Se eu selecionei vendedores, eu vou clicar lá em relatório, vem aqui em relatório, ó, em vendedores. Ponto e vírgula. Agora nós vamos associar aos meses. Então eu volto, lembrando que nós estamos em intervalo do critério 2, 3, 4, 5. O segundo intervalo que eu quero associar, se é intervalo, vou na base de dados. São os meses, a gente já criou esse cara aqui, ó. Coluna K. Ctrl Shift seta para baixo, então, e ponto e vírgula. Então, se eu selecionei, ó, qual é o critério 2? Bem aqui na fórmula, gente, ó. Olha aqui para o Excel. Então, se eu selecionei meses, eu vou clicar no meu relatório no mês, volto em relatório, clico no mês. Simples assim. Ponto e vírgula, porque ainda não acabou, então ele te pede qual é o intervalo 3. Beleza. Intervalo é base de dados. E eu quero associar os produtos. Ó, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. Se eu selecionei produtos, o meu critério é o produto, que não está desta vez no relatório, lá só está o dump down. Olha o pulo do gato. Então nós vamos vir na base de fórmulas, fone de ouvido, aqui ó. Porque eu escolho lá, mas é aqui nessa célula que muda. Eu tenho que clicar em células, queridos. Tá? E aí a gente finaliza. E se a gente quisesse associar as filiais, Ed? Ia lá na base de dados, selecionava as filiais, voltava no relatório e clicava onde estivesse escrito filiais. Assim para gerente, diretoria e assim por diante. Beleza? Se nós estamos satisfeitos, vamos fechar o parêntese e dar um Enter. Veja que ele já encontrou aqui 23,73. Foi a venda em janeiro de Maria para o produto fone de ouvido. E se for caixa de som, será que ela vendeu? Vamos ver? Não vendeu nada. E se for tablets? Tablet vendeu R$ 387,24. Beleza? Bora logo formatar aqui, ó. Vou selecionar eles todos. Aqui, ó. Contábil, formato de numeração contábil. Ok? Agora, o que a gente tem que fazer? Os travamentos. Tá? Então eu vim aqui em cima na barra de fórmulas, olha. Tudo que está entre dois pontos, você pode dar F4, tá, pessoal? Eu só não dou aqui, porque eu acho que vai dar um problema esse comando F4 com a minha gravação. Mas você dá F4, meu. Não vai fazendo assim Shift, tá? Shift dólar em cada uma aqui, ó. Não tem edição, meu. A gente vai com tudo mesmo, tá? Então, eu vou travar, vai olhando lá para cima na barra de fórmulas, eu vou travar tudo aquilo que está entre dois pontos. Primeiro eu vou fazer isso, tá? Travar tudo que está entre dois pontos, sem problemas. Deixa o azul e o vermelhinho aí. Base de dados D2 até D618. Beleza. Então, bora voltar para o azulzinho, que é onde a gente deixou em branco. Ó, o azulzinho aqui, que é o A5, ele está na sequência das linhas. Então, eu vou colocar o dólar atrás, ó. Não, Ed, é na frente, cara, do jeito que tu quiser. O dólar tem que ficar aqui, tá? Para ele não correr para a direita. Por quê? Porque nós vamos clicar, arrastar para a direita e depois clicar, arrastar para baixo. Agora a gente vem aqui para o vermelhinho, que é as colunas. Coluna onde estão os meses. Então eu vou colocar o dólar somente na frente. Então eu coloco atrás das linhas e das colunas eu coloco na frente. Tá? E aí vem aqui para o final, base de fórmulas F4, que é lá aquela caixa, aquela estrutura que a gente fez para o nosso drop-down. Lá eu coloco o dólar na frente e atrás, porque eu não quero que ele corra para nenhum lugar. Tá? Ó, quando eu coloco o dólar só de um lado, é porque eu quero que ele corra para baixo, no caso do azulzinho, lá dos vendedores. E no vermelhinho, eu quero que quando eu correr com a fórmula para a direita, ele também mude, janeiro, fevereiro, março. Então, por isso que eu ponho os dólares, um do lado e outro do outro. Eu quero que corra. Quando eu quero que não corra para nenhum lugar, eu ponho o dólar na frente e atrás. Como a gente fez nas bases de dados, que é o que está entre dois pontos, e no último, que é a base de fórmulas F4. Vou dar um Enter agora. Beleza? E aí ficou bem mais fácil. Ó. É só clicar e arrastar para baixo, pode ser para a direita primeiro. E aí que logo eu já pego, ó, e trago até o final.
Beleza? Ó, tem essas cerquilhas aqui, né, pessoal? A gente pode corrigir. Dá 2 cliques aqui, beleza. Vamos ver como é que ficou, olha. Celular. Olha aí. Ah, de novo tem que mexer. Para selecionar aqui. Pronto, já ajustou um pouco mais. Celular, televisão. Apenas de televisão. Fone de ouvido. Olha aí, fone de ouvido. Caixa de som. Caixa de som. Ah, então agora eu vou fazer a fórmula da soma, igual a soma, para que a gente ache o total de vendas dos vendedores por mês. Sim ou não sim? Olha aí, ó. Beleza. Aqui deu um tilt. Beleza. E agora a gente tem que fazer o gráfico, beleza? Então vamos lá, ó. Clicar numa célula aqui um pouco distante da base, para o Excel não entender que é para a gente pegar as informações de cima. Vamos inserir gráfico de linhas. E ó, linhas com marcadores. Tá, pessoal? Eu vou deixar aqui em cima, tá? Porque a gente vai pegar essa sequência aqui desse total, ó. Tá? Essa sequência. Deixa aqui, porque senão a gente vai ficar com um espaço pequeno e vocês vão acabar vendo pequeno aí na tela de vocês e tal. Então eu vou deixar ele aqui, tá? Então eu clico na borda. Já está em design do gráfico aqui ativado. Selecionar dados. Vamos em adicionar. Nome da série, cara, é total de vendas, tá? Eu posso até clicar aqui para ele ser o meu título. Ou então eu escreveria ou deixaria em branco. Ou nesse caso eu vou clicar. Valores da série, eu vou apagar. Pago. Seleciono os valores. Eu quero ver a movimentação mês a mês. Olha o gráfico se formando. Dou um OK. E esse 1, 2, 3, 4, 5, ele é justamente esse cara aqui, ó. Do nosso gráfico. O eixo é X. E aí, editar. Vou selecionar os meses, ó. Vê que ele passa por trás, né? Ele passa por trás. A gente pensa que não dá, ele passa por trás. Damos um OK, ó. Já está feito aqui, beleza. OK, beleza. E vamos fazer umas edições. Ó, clico aqui no eixo Y. Isso aqui não serve para nada ao quadrado. Deleta para a gente ganhar espaço no nosso gráfico. Aqui nós vamos nesse maisinho, rótulos de dados, para acrescentar os valores. Veja que os valores estão todos direitinhos, então, portanto, a gente não precisa mexer nos números. E a gente vem em linhas de grade e tira, também não serve para nada. Agora a gente clica na borda, botão direito do mouse. Deixa eu tirar isso aqui, ó, clicando aqui de volta. Borda, formatar área de controle. Nós vamos vir em borda, cantos arredondados. Vou fechar aqui, pessoal. Deixa ele aí, deixa ele aí. Ó, vou clicar aqui para você ver o cantos arredondados, ó. Ó, cantos arredondados aqui, tá? Borda de novo. Venho aqui em formatar, efeitos de forma, pré-definição, escolho o segundo. Ele já dá um relevo aqui, ó. Quando você estiver fazendo lá, você vai ver esse relevo. Efeitos de forma, sombra, escolhe o segundo de novo. Ele já dá um realce para você. Efeitos de forma, Bezier, ou Bezier como queira. Escolhe esse cara, ó. O ângulo. E ele já dá um efeito muito bacana. Beleza? Agora vamos ajustar aqui as nossas linhas. Clico uma vez nela. Já está aqui toda a estrutura, ó, que a gente não fechou. Então a gente vem primeiro em marcador e depois em linha, tá? Marcador são essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas. Então, opções de marcador, interno. E vamos colocar aqui, não 5, vamos deixar 10. Tá? Dê um tab, preenchimento. Vamos deixar um preenchimento amarelo dessa vez. Deixa amarelo, tá? Só para dar um destaque. A borda a gente tira, que você vai ver que a bolinha vai ficar maior aqui, ó. Quando a gente tirar a borda. Deixar sem linha, ó, deu uma ampliada. E aí agora a gente vem em linha. A cor, eu acho que a gente vai deixar esse cinza aqui, ó. Bora ver como é que ficou. Ó, ficou legal. Deixa esse cinza. Vou deixar um cinza mais forte. Vou deixar esse cinza. Linha suavizada, ó. Olha aí, ó. Ficou muito melhor com a linha suavizada. Eu tô deixando 2,5 pontos, mas a gente poderia deixar 3, tá, ó.
fica mais forte. Beleza? Vou clicar aqui numa célula em branco, vou fechar aqui, ó. E se a gente mexer nos nossos botões, ó, fone de ouvido, olha aí, ó. O gráfico já muda. É claro que aqui os números ficaram ruins, né? Vamos dar uma esticada. Ó, ficou bem melhor, né? Fone de ouvido, caixa de som. Aí estão as vendas. Celular. Aí estão as vendas desses meninos, certo? Ah, depois é só uma questão de formatação. Você desceria o gráfico para baixo, mexeria um pouquinho mais nas colunas para ajustar os valores. Mas aí ficou bem legal, eu acho, essa aula para você ter mais essa sacada do uso do botão drop down ali do lado. E aí você conseguir criar esse relatório muito dinâmico, que não deixa de ser um dashboard, tá? Bem, se você tiver alguma dificuldade de construir um relatório, manda um WhatsApp para a gente, tá? Vamos conversar, a gente tem valores de horas de aula excelentes, aí você teria videoconferência com a gente, ao vivo, você compartilha a sua tela, fala as suas necessidades e a gente te ajuda a construir tudo que você precisa, ou a gente conversa, você passa a demanda e a gente desenvolve para você um relatório, automatiza ou cria painéis de indicadores. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Valeu, valeu, valeu. Oi, pessoal, é de Carlos da Investe Mais. Aqui nessa aula nós vamos trabalhar com esse botão aqui, ó. Esse botão onde a gente escolhe um produto e o resultado muda. Vou escolher aqui fone de ouvido, por exemplo, o resultado muda. Você vê que mudam os valores dos resultados e muda também esse gráfico. Então a gente vai aprender a desenvolver todinho ele, e para que a gente consiga fazer essa mudança aqui, ó, você vai aprender a criar essa caixa, esse drop down, e nós vamos usar a fórmula do soma-si, pessoal. Ó, vem aqui em cima, ó, na barra de fórmulas, vocês podem ver, nós temos toda uma sequência a ser desenvolvida. Beleza? Então, vamos, mãos à obra. Nós temos aqui, ó, para que esse resultado aconteça, nós temos essa base de dados, onde nós temos os números dos pedidos, o nome dos vendedores, os clientes, os produtos, número de série da nota fiscal, o valor da venda e o vencimento. É a partir daqui desse vencimento, por exemplo, que a gente poderia escolher as escalas de dia, mês e ano, tá? E isso daqui a gente vai fazer juntos. Tá para vocês, eu vou deletar aqui. A gente precisa deles para que a gente consiga construir o cenário das vendas por mês, certo? Aqui no relatório, as vendas, esse aqui é o que a gente vai fazer, então seria as vendas por mês. Esse aqui, ó. Você vê que está tudo apagado, ó. Por quê? Porque eu tirei de lá a análise que é por mês. Então, para isso, nós vamos ter que criar essas colunas acessórias aqui para o lado, vamos dizer assim. Por que aqui para o lado? Porque se a gente incluir isso aqui dentro da base de dados, vamos imaginar que isso são informações que você exporta de uma planilha, de um sistema, certo? Você gera essa base de dados, você gera e cola aqui os resultados dos vendedores por dia, por semana, por hora,
por mês. Então você cola aqui. Se a estrutura é essa, então não há motivo da gente construir essas colunas para que a gente ache aqui desses vencimentos o dia, mês e o ano, não fazeria sentido assim de termos de trabalho se a gente fosse incluir aqui dentro, tá? Que aí a gente ia copiar uma parte, aí tem as colunas do dia, mês e anos, aí depois que a gente ia colar as outras. Então deixa ele aqui para o lado, que não atrapalha, você vai pegar os dados todos de uma só vez lá da sua base e vai trazer para cá, para sua planilha. Beleza? Feito isso, você já trouxe a sua base, vamos criar os cenários onde a gente possa ter relatórios por dia, por mês e por ano. É claro que também a gente poderia desenvolver isso em tabela dinâmica, tá, pessoal? Mas aqui a gente está no nível trazendo um recurso mais avançado que é o uso do botão drop down lá. Beleza? Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, igual a dia, abro parêntese, clico no vencimento, é a data que é onde eu quero tirar e dou um enter, ó. Já tirou para mim que o dia dessa venda é 17. Aqui vencimento, pessoal, eu acho que a gente pode colocar assim, ó, data da venda. Melhor. Aí eu dou 2 cliques aqui, já vai tirar todas as datas que nós precisamos. Eu vou selecionar esses 3 e vou centralizar aqui. Beleza. Agora vamos achar o mês. O mês é igual a mês, que nem a fórmula do Digo. Lembrando que tem que acentuar, senão a fórmula não pega. Clico na data grande, fecho parênteses e dou enter. Já achou que o mês é 8. E agora a gente precisa fazer um ajuste no Excel. Por isso que tem esse mês e mensal. Porque a gente precisa agora dizer para o Excel o seguinte: Excel, quando você vê o número 1 aqui, ó, mês, quando você vê o número 1, quero que você diga aqui do lado que é janeiro. Quando você vê 2, fevereiro, 3, março e assim por diante. Tá? Então, para isso, a gente monta uma estrutura que eu denominei aqui, ó, na base de fórmulas. Deu o nome de base de fórmulas, eu criei uma aba nova. E aqui nós temos os meses, ó. E os números. Se for 1, janeiro. Se for 3, é março. Lá o número 8, ó, é agosto. Bom? Vamos com tudo, voltamos para a base de dados. E vamos fazer o seguinte, igual para o que vê, né? Igual para o que vê, abro parêntese. O que a gente está procurando? A gente está procurando o número 8 para encontrar, né? PROC V, procura vertical, para encontrar o mês que está lá na base de fórmulas. Então eu clico no 8, esse cara que nós estamos procurando, ponto e vírgula. Aí o Excel te pergunta, onde é que está esse número 8? Qual é a matriz? Qual é a base em que ele está? Ora, está bem aqui, ó. A gente vem para cá, matriz da tabela, a gente vai selecionar e esses meninos aqui, ó. A coluna dos números dos meses, que é o número 8 que a gente clicou lá, para encontrar os meses aqui, ó. Vou dar aqui em cima, pessoal, eu vou ter que travar, tá? Então eu vou colocar bem aqui, ó. Dólar na frente e atrás do A, dólar na frente e atrás do B. Tá? Ponto e vírgula. E agora ele pede o que para a gente? O número do índice coluna, o número da coluna. Nós não acabamos de selecionar 2 colunas, então nós queremos a coluna 2. Do lado do 8 lá tem que aparecer agosto aqui, ó. E é isso que queremos. Então eu vou colocar o número 2, ponto e vírgula, e aqui praticamente você vai escrever falso ou 0. Vou escrever falso aqui, para que ele retorne para você uma correspondência exata. Exatamente eu quero que o Excel encontre agosto. Não quero que ele encontre agostos. Não existe nenhuma variação. Eu quero exatamente o texto que está ali, que é AGO de agosto. Vou dar um Enter. E aí ele já encontrou que o mês é o mês de agosto. Nós precisamos travar aqui, né, pessoal? Precisamos travar a matriz da tabela. E aí já fica um recurso para vocês. Ao terminar a fórmula do PROC V, devo travar a matriz da tabela. Devo travar a base de dados. Devo travar tudo aquilo que está entre 2 pontos no Excel, na minha fórmula. E os 2 pontos lá na fórmula quer dizer até, né? Então vamos interpretar, nós selecionamos lá na aba base de fórmulas, aqui, ó. Nós fomos lá na aba base de fórmulas
Por isso que tem essa exclamação, porque nós estamos numa outra aba aqui, o nome leva a base de fórmulas. Então, nós fomos aqui na base de fórmulas e selecionamos de A4, olha 2 pontos, até. 2 pontos quer dizer até no Excel, até B15. Tá certo? E delas nós queremos a coluna 2. E queremos que o Excel diga que é exatamente o que está na coluna 2, sem nenhuma variação. Vou dar um Enter. E aí eu posso agora clicar e arrastar. Então veja que aqui, por exemplo, pessoal, ó, aqui, vou clicar aqui em cima na barra de fórmulas. Ele já está pegando o J10, ó, J10. Tá? Bem aqui na barra de fórmulas, ó, J10. Mas sempre a mesma base de dados que nós travamos, que nós fixamos. Ou seja, não pode correr. A gente seleciona para baixo e ele não muda, é sempre o mesmo. Só muda as J's aqui, ó. Isso aqui muda, mas a base é sempre a mesma. Tá bom? Agora vamos aqui para tirar o ano, igual ano. Parêntese, clico na data grande, fecho parêntese, dou um Enter. Já encontrou que o ano é 2010. Vou dar aqui 2 cliques, já fizemos a nossa estrutura. Para isso, a gente já pode vir aqui no nosso... Ó, planilha 1, você vai ver que já vai estar tudo feitinho, ó. Já voltou. Vai estar tudo feito. Beleza? Então agora a gente vai aqui para o nosso ambiente de relatório. Ó, nós temos o nome dos vendedores e aqui nós temos os meses do ano. Ó, se vocês tivessem a fórmula do único, a gente poderia usar aqui, mas aí fica... Quem quiser ver essa fórmula do único, comenta no canal para nós. Tá bom? E aí ele já estaria uma matriz com o nome de todos os vendedores. Então, se a gente tivesse um vendedor novo, a base aqui do Excel já ia encontrar e já ia acrescentar. Aí é muito interessante o conceito de matrizes dinâmicas que a fórmula do único geraria. Tá? Mas não vem o caso. Mas aí vamos considerar que nós não sabemos quantos são os vendedores. Porque eles se repetem. Eles se repetem. Ah, ó, vamos filtrar aqui, Maria. Não, Ana, que é o primeiro logo. Ó, Ana aparece várias vezes. E aí? Quantos vendedores tem nessa empresa? Simples para a gente, ó. O que nós vamos fazer? Vamos deixar todos. E aí tem essa versão, esse recurso em todas as versões do Excel. Você vai selecionar Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C. Vem aqui em relatório, pode ser, ó. Vou fazer aqui do lado, ó. Tá? Bem aqui do lado. Vou colar, Ctrl V. Temos aqui todos os nomes dos vendedores que se repetiram lá. Mantém selecionado. Vem aqui na aba dados e vem nesse cara bem aqui, ó, remover duplicadas. Você clica nele. Se você não encontrar esse ícone assim espaçado, porque eu estou projetando para a minha TV, né? Mas se você estiver fazendo isso no notebook, geralmente se você vê o ícone aqui, ó, esse ícone, tá? Que é remover duplicadas. E aí já está selecionado. Se quiser, clica aqui. Se não, não clica. Dá um OK. E ele vai dizer para você, ó, 609 valores duplicados encontrados e removidos. Existem 8 valores exclusivos existentes. Ou seja, nós temos 8 vendedores. Tá? Vou deletar aqui. E são esses 8 meninos bem aqui, ó. Tá? E agora nós não vamos ainda fazer a fórmula do PROC-V, do SOMASYS, porque a gente precisa criar o botão, porque o SOMASYS vai associar a soma se ele encontrar o mês associado ao vendedor e associado com o produto que ele vendeu, certo? Lembrando aqui na planilha 1, ó, os produtos estão em uma lista, tá? Então, para isso, nós vamos aqui em relatório. Se você não tiver esse cara desenvolvedor aqui, ó, você precisa habilitar ele, tá? Você vem aqui em arquivo, vem em opções, personalizar a faixa de opções e marca esse menino bem aqui, ó, desenvolvedor. E aí pode dar um OK que ele já vai aparecer lá. Nesse caso aqui eu fiz uma gracinha, já acrescentei o meu nome, né? Depois você me pede lá, eu te explico como é que a gente acrescenta o nome. Então você vem em desenvolvedor e você tem logo aqui embaixo essa caixa de ferramentas, ó.
E aqui o ambiente de desenvolvedor é o ambiente do Visual Basic, né? Ó, criar macros e tudo mais, suplementos do Excel lá, Power Query, por exemplo, beleza. Então a gente vem aqui, ó, e escolhe esse menino aqui, ó, caixas de combinação. Os controles de formulário, eles são mais adequados para a gente fazer esses processos, essas aplicações no Excel. Esses aqui embaixo, os controles ActiveX, eles são mais voltados, digamos assim, tem quase os mesmos ícones, né, dos de cima, mas eles são mais voltados para o ambiente do Visual Basic, caso você queira construir algum tipo de sisteminha, por exemplo. Tá? Então a gente vai escolher esse menino aqui, ó. Olha o nome, caixa de combinação, controle de formulário. Então eu vou clicar nele, daí eu venho bem aqui, ó, e já desenho ele bonitinho aqui, ó. Vai ficar desse tamanho. Tá? Eu vou arrastar ele um pouco para cá. Beleza? E agora nós vamos fazer o processo dele, ó. Então ele precisa do quê? Botão direito do mouse em cima. Formatar controle. Ele vai precisar, ó, do intervalo de entrada, os produtos, poderia ser filial, poderia ser gerente, diretor, tá? Departamento, que você quiser que apareça ali como um filtro de escolha. O vínculo da célula, que eu vou te passar esse macete, e a lista suspensas, ou seja, quantos itens você quer que apareça na lista? 8? São 8 produtos? São 5? São 10? Veremos isso, queridos. Então eu vou dar um cancelar, porque a gente precisa criar essa estrutura. E ela já está aqui na base de fórmulas. Ó, eu coloquei produtos, select e índice. Você pode mudar os nomes, tá? Você pode colocar aqui como intervalo de entrada. Bora deixar o botão aqui, só para você ver de novo. Ó. Vou criar ele bem aqui. Ó. Botão direito do mouse e formatar controle. Então, ó, primeiro intervalo de entrada. Vínculo da célula. Então a gente pode fazer assim, ó. Intervalo de entrada. Se quiser a planilha, eu passo, tá, pessoal? Só pedir. Manda aí uma mensagem pra gente que eu coloco. Intervalo de entrada e o quê? Vínculo da célula, né? Vamos ver de novo? Ó, vínculo da célula. Isso. Vínculo da célula. Beleza, bora ajeitar. E aqui o índice eu deixo o nome porque é a fórmula que a gente vai usar. Tá? Então, a gente precisa encontrar esse menino bem aqui. Eu vou deixar ele numa cor mais diferenciada. Vou deixar esse cinza aqui, tá, pessoal? Beleza, ó. Quantos produtos, afinal de contas, nós queremos que a lista apareça os produtos. Então, esse vai ser o intervalo de entrada. Quantos produtos nós temos aqui? Vamos contar aqui embaixo, ó, 5. 5 produtos. E aí, quais são os produtos que a empresa vende? Você vem aqui na base de dados, clicaria aqui em produtos, ó. Ctrl Shift seta para baixo para selecionar tudo, dava um Ctrl C, colava lá do lado e iria em dados, remover duplicadas. E aí ele iria te mostrar, vamos voltar aqui na base de fórmulas, justamente esses meninos aqui. Feito isso, vamos fazer a fórmula do índice, ó, igual a índice. Matriz, seleciona os itens, ponto e vírgula, número da linha é esse bem aqui. Olha, gente, isso aqui é meio complicado mesmo, a fórmula do índice, tá? Isso quer dizer o quê? Que em um índice de livro, a quinta folha, digamos, é caixa de som. E aí traz para cá. E se eu quiser o capítulo 2, trata sobre celular. Tá? Se eu quiser ler o capítulo 3, ele vai tratar sobre televisão, como se fosse um sumário. Tá? E esses caras são a base para a gente criar o nosso Dropdown. Vamos criá-lo. Vamos aqui em relatório, botão direito do mouse, formatar controle, intervalo de entrada. Ó. Cliquei aqui, base de fórmulas, seleciona os intervalos. Beleza? Vínculo da célula, ele volta para cá, tá? Mas aí você vai de novo para a base de fórmulas. O vínculo da célula, esse menino, ó, não esquece. E agora, listas suspensas, são quantos os produtos? 5, então deixa 5. Tá? Se eu deixar 8, Ed, vai ficar os 5 e mais um espaço embaixo. Eu não recomendo, deixa assim mesmo. Dá um ok, e aí vamos ver se os nossos meninos estão aqui. Olha aí, ó.
Fone de ouvido. E quando eu escolho aqui, aparece lá fone de ouvido, bora ver. Fone de ouvido. Então tá funcionando. Tá? Então tá funcionando. E ele é o quarto tópico do nosso sumário. Então vamos lá em relatório e vamos fazer a fórmula do somacis no plural, porque nós queremos trazer o resultado de vendas. Tá? Então as vendas são os valores vendidos, então a gente vai somar, associando essa soma aos vendedores, aos meses e ao produto. Por isso que é somacis no plural, porque nós temos, no caso, a variável vendedores para somar, a variável meses e a variável do drop-down, que são os produtos. Então, vamos construir essa fórmula. Vem comigo, ó. Igual soma cis no plural, intervalo da soma. Gente, intervalo sempre vai ser a base de dados. Critério, tá aqui, ó. Critério, ó. Critério. Critério vai ser sempre para cá, sempre vai ser no teu relatório. Vem comigo. Intervalo. A gente vai começar intervalo da soma. É o que a gente quer somar. Então a gente vem na base de dados. Intervalo é sempre a base. Clica aqui, seta para baixo, Ctrl Shift. Aqui, ó, já selecionou tudo. Tem pessoas que clicam na coluna, a gente não recomenda. Que aí você vai pedir para o Excel somar todos os itens que está na tua coluna. Isso provoca um peso na sua planilha, que ele vai estar processando uma informação que nem tem. Milhões de linhas, você quer que ele some isso que nem tem ainda. Então sempre seleciona só o que é necessário. E se for o caso, você vai acrescentando depois. Depois você vai acrescentando, fica muito melhor. Fica mais rápido, fica mais funcional o seu desenvolvimento. Beleza, selecionamos aqui. Vou dar um ponto e vírgula, depois a gente tem que travar, tá? Então vou dar um ponto e vírgula aqui e intervalo do critério. Agora nós já vamos, de novo, intervalo e vamos para os critérios. A gente já selecionou o que a gente quer somar, mas o que a gente quer associar para somar? A gente quer associar, no caso, bora começar por vendedores. Então, se é intervalo do critério 1, vamos começar por vendedores. Ó, clico aqui. Ctrl Shift seta para baixo, lembrando que tem que estar sempre na mesma sequência, tá, gente? 618, sempre 618. Não vai selecionar esse daqui lá para baixo que a fórmula vai descompassar. E aí não vai funcionar, tá? E agora vou dar um ponto e vírgula e vamos assim, ó. Se eu selecionei vendedores, eu vou clicar lá em relatório, venho aqui em relatório, ó, em vendedores. Ponto e vírgula. Agora nós vamos associar aos meses. Então eu volto, lembrando que nós estamos intervalo do critério 2, 3, 4, 5. O segundo intervalo que eu quero associar, se é intervalo, vou na base de dados. São os meses, a gente já criou esse cara aqui, ó. Coluna K. Ctrl Shift seta para baixo, então, e ponto e vírgula. Então se eu selecionei, ó, qual é o critério 2? Bem aqui na fórmula, gente, ó. Olha aqui para o Excel. Então, se eu selecionei meses, eu vou clicar no meu relatório no mês, volto em relatório, clico no mês. Simples assim. Ponto e vírgula, porque ainda não acabou, então ele te pede qual é o intervalo 3. Beleza. Intervalo é base de dados e eu quero associar os produtos. Ó, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. Se eu selecionei produtos, o meu critério é o produto, que não está desta vez no relatório. Lá só está o drop-down. Olha o pulo do gato. Então nós vamos vir na base de fórmulas, fone de ouvido. Aqui, ó. Porque eu escolho lá, mas é aqui nessa célula que muda. E eu tenho que clicar em células, queridos. Tá? E aí a gente finaliza. E se a gente quisesse associar as filiais, Ed? Ia lá na base de dados, selecionava as filiais, voltava no relatório e clicava onde estivesse escrito filiais. Assim para gerente, diretoria e assim por diante. Beleza? Se nós estamos satisfeitos, vamos fechar o parêntese e dar um Enter. Veja que ele já encontrou aqui 23,73. Foi a venda em janeiro de Maria para o produto fone de ouvido. E se for caixa de som, será que ela vendeu? Vamos ver? Não vendeu nada. E se for tablets?
Tablet vendeu R$ 387,24. Beleza? Bora logo formatar aqui, ó. Vou selecionar eles todos. Aqui, ó. Contábil, formato de numeração contábil. Ok? Agora, o que a gente tem que fazer? Os travamentos. Tá? Então eu venho aqui em cima na barra de fórmulas, olha. Tudo que está entre dois pontos, você pode dar F4, tá, pessoal? Só não dou aqui, porque eu acho que vai dar um problema esse comando F4 com a minha gravação. Mas você dá F4, meu. Não vai fazendo assim shift, tá? Shift dólar em cada uma aqui, ó. Não tem edição, meu. A gente vai com tudo mesmo, tá? Então, eu vou travar, vai olhando lá para cima na barra de fórmulas, eu vou travar tudo aquilo que está entre dois pontos. Primeiro eu vou fazer isso, tá? Travar tudo que está entre dois pontos, sem problemas. Deixa o azul e o vermelhinho aí. Base de dados D2 até D618. Beleza. Então, bora voltar pro azulzinho, que é onde a gente deixou em branco. Ó, o azulzinho aqui, que é o A5, ele está na sequência das linhas. Então, eu vou colocar o dólar atrás, ó. Não, Ed, é na frente, cara, do jeito que tu quiser. O dólar tem que ficar aqui, tá? Para ele não correr para a direita. Por quê? Porque nós vamos clicar, arrastar para a direita e depois clicar, arrastar para baixo. Agora a gente vem aqui para o vermelhinho, que é as colunas. Coluna onde estão os meses. Então eu vou colocar o dólar somente na frente. Então eu coloco atrás das linhas e das colunas eu coloco na frente. Tá? E aí vem aqui para o final, base de fórmulas F4, que é lá aquela caixa, aquela estrutura que a gente fez para o nosso drop-down. Lá eu coloco o dólar na frente e atrás, porque eu não quero que ele corra para nenhum lugar. Tá? Ó, quando eu coloco o dólar só de um lado, é porque eu quero que ele corra para baixo, no caso do azulzinho, lá dos vendedores. E no vermelhinho, eu quero que quando eu correr com a fórmula para a direita, ele também mude, janeiro, fevereiro, março. Então, por isso que eu ponho os dólares, um do lado e outro do outro. Eu quero que corra. Quando eu quero que não corra para nenhum lugar, eu ponho o dólar na frente e atrás. Como a gente fez nas bases de dados, que é o que está entre dois pontos, e no último, que é a base de fórmulas F4. Vou dar um Enter agora. Beleza? E aí ficou bem mais fácil. Ó. É só clicar e arrastar para baixo, pode ser para a direita primeiro. E aí que logo eu já pego, ó, e trago até o final. Beleza? Ó, tem essas cerquilhas aqui, né, pessoal? A gente pode corrigir. Dá 2 cliques aqui. Beleza? Vamos ver como é que ficou, olha. Celular. Olha aí. Ah, de novo tem que mexer. Para selecionar aqui. Pronto, já ajustou um pouco mais. Celular, televisão. Apenas de televisão. Fone de ouvido. Olha aí, fone de ouvido. Caixa de som. Caixa de som. Tá? Então agora eu vou fazer a fórmula da soma, igual a soma, para que a gente ache o total de vendas dos vendedores por mês. Sim ou não sim? Olha aí, ó. Beleza. Aqui deu um tilt. Beleza. E agora a gente tem que fazer o gráfico, beleza? Então vamos lá, ó. Clicar numa célula aqui um pouco distante da base, para que se eu não entender, que é para a gente pegar as informações de cima. Vamos inserir gráfico de linhas. E ó, linhas com marcadores. Tá, pessoal? Eu vou deixar aqui em cima, tá? Porque a gente vai pegar essa sequência aqui desse total, ó. Tá? Essa sequência. Deixa aqui, porque senão a gente vai ficar com um espaço pequeno e vocês vão acabar vendo pequeno aí na tela de vocês e tal. Então, vou deixar ele aqui, tá? Então, eu clico na borda. Já está em design do gráfico aqui ativado. Selecionar dados. Vamos em adicionar. Nome da série, cara, é total de vendas, tá? Eu posso até clicar aqui para ele ser o meu título. Ou então eu escreveria ou deixaria em branco. Ou nesse caso eu vou clicar. Valores da série, eu vou apagar. Pago. Seleciono os valores. Eu quero ver a movimentação mês a mês. Olha o gráfico se formando. Dou um OK. E esse 1, 2, 3, 4, 5, ele é justamente esse cara aqui, ó. Do nosso gráfico. O eixo é X. E aí, editar. Vou selecionar os meses, ó.
Vê que ele passa por trás, né? Ele passa por trás, né? A gente pensa que não dá, ele passa por trás. Damos um ok, ó. Já tá feito aqui, beleza. Ok, beleza. E vamos fazer umas edições. Ó, clico aqui no eixo Y, isso aqui não serve para nada ao quadrado. Deleta para a gente ganhar espaço no nosso gráfico. Aqui nós vamos nesse maisinho, rótulos de dados, para acrescentar os valores. Vejo que os valores estão todos direitinhos, então, portanto, a gente não precisa mexer nos números. E a gente vem em linhas de grade e tira, também não serve para nada. Agora a gente clica na borda, botão direito do mouse. Deixa eu tirar isso aqui, ó, clicando aqui de volta. Borda, formatar área de controle. Nós vamos vir em borda, cantos arredondados. Vou fechar aqui, pessoal. Deixa ele aí, deixa ele aí. Ó, vou clicar aqui para você ver os cantos arredondados, ó. Ó, cantos arredondados aqui, tá? Borda de novo. Venho aqui em formatar, efeitos de forma, pré-definição, escolho o segundo. Ele já dá um relevo aqui, ó. Quando você estiver fazendo lá, você vai ver esse relevo. Efeitos de forma, sombra, escolhe o segundo de novo. Ele já dá um realce para você. Efeitos de forma, Bezier ou Bezier, como queira. Escolhe esse cara, ó. O ângulo. E ele já dá um efeito muito bacana. Beleza? Agora vamos ajustar aqui as nossas linhas. Clico uma vez nela. Já está aqui toda a estrutura, ó, que a gente não fechou. Então a gente vem primeiro em marcador e depois em linha, tá? Marcador são essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas. Então, opções de marcador, interno. E vamos colocar aqui, não 5, vamos deixar 10. Tá? Dê um tab, preenchimento. Vamos deixar um preenchimento amarelo dessa vez. Deixa amarelo, tá? Só para dar um destaque. A borda a gente tira, que você vai ver que a bolinha vai ficar maior aqui, ó. Quando a gente tirar a borda. Deixar sem linha, ó, deu uma ampliada. E aí agora a gente vem em linha. A cor, eu acho que a gente vai deixar esse cinza aqui, ó. Bora ver como é que ficou. Ó, ficou legal. Deixa esse cinza. Vou deixar um cinza mais forte. Vou deixar esse cinza. Linha suavizada, ó. Olha aí, ó. Ficou muito melhor com a linha suavizada. Eu tô deixando 2,5 pontos, mas a gente poderia deixar 3, tá, ó. Fica mais forte. Beleza? Vou clicar aqui numa célula em branco. Vou fechar aqui, ó. E se a gente mexer nos nossos botões, ó, fone de ouvido, olha aí, ó. O gráfico já muda. É claro que aqui os números ficaram ruins, né? Vamos dar uma esticada. Ó, ficou bem melhor, né? Fone de ouvido, caixa de som. Aí estão as vendas. Celular. Aí estão as vendas desses meninos, certo? Depois é só uma questão de formatação. Você desceria o gráfico para baixo, mexeria um pouquinho mais nas colunas para ajustar os valores. Mas aí ficou bem legal, eu acho, essa aula para você ter mais essa sacada do uso do botão drop down ali do lado. E aí você conseguir criar esse relatório muito dinâmico, que não deixa de ser um dashboard, tá? Bem, se você tiver alguma dificuldade de construir um relatório, manda um WhatsApp para a gente, tá? Vamos conversar, a gente tem valores de hora excelentes. Aí você teria videoconferência com a gente, ao vivo, você compartilha a sua tela, fala as suas necessidades e a gente te ajuda a construir tudo que você precisa. Ou a gente conversa, você passa a demanda e a gente desenvolve para você um relatório, automatiza ou cria painéis de indicadores. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Valeu, valeu, valeu.